Boa noite, amada igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Queridos, o pastor começou jogando logo uma pressão em cima de mim, né? Desse jeito, fazendo seminário. Eu paguei uma cadeira. Paguei homilética 2, debaixo de uma pressãozinha que ele fez, né? Aí, jeito, fazendo seminário, aí o pessoal... Aí não vão esperando muita coisa, não. Vamos só esperando que a graça de Deus esteja sobre mim. Preciso das orações dos irmãos, inclusive pela minha saúde. Eu disse até ao pastor ali agora há pouco. Pastor, vá prestando atenção aí, qualquer coisa eu continuo, que eu não estou muito bem, não. Não sei se eu estou adoecendo. Eu estava até bem, acordei até bem de manhã, mas durante a tarde, uma molezazinha, um negócio aí. Mas... nada que impeça da gente estar esta noite aqui, não. Queridos, exatamente nesse momento, nesta cadeira que eu paguei lá no seminário, homilética 2, falando sobre mensagem expositiva, uma atividade que foi feita para nós lá, estava lá eu e o GG daqui da igreja, um negócio, uma pressão danada, né, GG? Fazer uma pregação em 3 minutos, como é que pode? Não elaborar, mas passar um esboço, né? E de forma que eu fiz, GG fez, todos lá fizeram, e hoje eu decidi trabalhar o que de repente eu iniciei nesta atividade. O que até é interessante porque assim, eu acredito que todos nós temos um versículo que a gente guarda num canto especial do coração, né? Eu não estou dizendo que é toda a Bíblia que tem que ser guardada no coração, né? Mas tem aqueles versículos que a gente tem um apreço, ou melhor, volta mais atenção para ele, né? E eu tenho esta passagem. Não é Salmo 91, como é costume de alguns, né? Muitos no passado, até no interior isso era mais comum, o pessoal gostava de abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixar na sala da casa, né? Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Alguns achando que era até algo mágico, se você abrisse a Bíblia naquele salmo, a sua casa estaria protegida, né? Outros abriam no Salmo 23:1, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem aqueles que gostam de Filipenses 14:13, eu acho que é 14:13, que é posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não sei se eu errei. Enfim, Eclesiastes, capítulo 11, o verso 9, é uma passagem que eu tenho... de vez por outra ela sempre vem à minha mente, sempre vem ao meu coração. Nunca fiz isso, mas de repente eu colocarei na porta da minha geladeira, porque é uma passagem que eu acredito que a gente deve estar sempre lembrando, diariamente. Eclesiastes capítulo 11, o verso 9 e o verso 10, nós leremos. Mesmo assentados, colegas, e irmãos e amigos, mas em reverência vamos ler o que a palavra nos diz. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá as contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Em várias situações, em vários momentos, eu abordei sobre esse versículo aqui, mas nunca preguei sobre ele. Nunca me aprofundei um pouco mais sobre ele. E esta noite eu gostaria que nós o fizéssemos assim. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus eterno, mais uma vez na tua presença, te rendemos graça, Pai eterno. Recebe o nosso culto, Senhor Jesus Cristo. E nesse momento eu te peço que, apesar de minhas limitações, de minhas faltas, me usa nesse momento como canal vivo da tua palavra, para que a igreja possa ser edificada assim como eu fui. É isso que eu te peço em nome do teu Filho Jesus, Pai. Amém. Queridos, Eclesiastes, capítulo 11, verso 9 e o verso 10. O tema da mensagem seria a juventude e a responsabilidade diante de Deus. A juventude e a responsabilidade diante de Deus. Amados, a juventude é um tempo precioso, cheio de sonhos, vigor e oportunidades. Em Eclesiastes, Salomão ele reconhece a importância de aproveitar bem
esse momento de nossa vida. Mas nos lembrando da responsabilidade espiritual e moral que temos diante de Deus. E essa passagem nos faz pensar nesse equilíbrio de desfrutar a vida e agir com sabedoria. Embora eu tenha colocado como tema a juventude e a responsabilidade de Deus, e a responsabilidade diante de Deus, eu gostaria que vocês não ficassem presos a essa etapa de nossa vida, que é a juventude. Embora alguns ainda estejam vivendo essa etapa de sua vida, e outros já tenham deixado para trás, e outros bem lá para trás, né? Mas a verdade é que todos nós temos responsabilidades diante de Deus. E as nossas escolhas farão total diferença nisso. Acredito que vocês entendem o que eu estou falando, né? Quando a gente busca esse equilíbrio entre desfrutar da vida e de suas oportunidades sem desagradar a vontade de Deus. No decorrer de nossa vida, muitas oportunidades nos aparecem, nos são apresentadas, algumas boas, outras não. Algumas lícitas, outras não. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Equilíbrio. Equilíbrio. O significado da palavra equilíbrio quer dizer posição estável de um corpo, sem oscilações ou desvios. O significado bíblico para equilíbrio é agir de acordo com sua crença, independente da situação e priorizando sempre a vontade de Deus. Isso é equilíbrio cristão. Isso é equilíbrio cristão. É você agir de acordo com sua fé, de acordo com a vontade de Deus, independente da situação de vida que você vive nesse momento, independente das circunstâncias. É você agir de acordo com o quê? Com o ser cristão. Então, queridos, nessa busca por uma vida responsável diante de Deus, nós não podemos esquecer de algumas coisas que o autor ele aborda nesses 2 versos lidos. E a primeira delas é que nós não podemos nos esquecer de nos alegrar na juventude, pois é um presente de Deus. Como está no verso 9, a parte A. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Alegra-te. Aqui ele não está falando da boca para fora, não. Alegra-te na tua juventude. Mas, como eu disse, não fique preso a essa questão dessa faixa etária. Alegra-te na tua vida. A juventude é um presente, a sua vida é um presente, o seu vigor é um presente, a sua saúde é um presente. Queridos, como está escrito em Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. A vida é um presente. O vigor, a força, a sua condição de fazer algo, de sair daqui para ali, é um presente. Se eu perguntar aqui, todos nós, pelo menos uma pessoa, a gente poderia citar, todos nós conhecemos uma pessoa reclamona, uma pessoa murmuradora, aquela pessoa onde nada está bom, onde nada está legal, onde tudo fede. Não sejamos essas pessoas. Não sejamos esse tipo de gente que tudo está mal, tudo vai dar errado, o pessimismo toma conta do seu ser. Eu também não estou dizendo aqui agora que você está carregando urgente para toda situação, ou está balançando a cabeça positiva para tudo que lhe é apresentado. Não, mas não seja uma pessoa murmuradora. Você tem muito que agradecer a Deus. Você tem muito que ser grato a Deus. Eu coloquei aqui exemplo, eu sempre me preocupo, porque Sandra disse que eu sou boca frouxa, pastor. Eu acho que o senhor deveria conversar com ela depois. Às vezes eu sou, então eu tento me policiar um pouquinho, principalmente quando eu estou aqui na frente. Às vezes eu solto demais. Ela diz, não é para contar segredo da minha, não é porque é porque às vezes eu vou falando ligeiro e vai soltando as coisas. Mas aí eu botei aqui exemplo, minha avó paterna. Minha avó, eu amava minha avó. Eu queria que vocês não ficassem em dúvida sobre isso. O meu período de férias ou de greve da escola era lá que eu passava, em Linda Flor. Mas minha avó nunca estava bem. Vovó, como a senhora está lá? Vou assim. Ela nunca disse eu vou bem. Ela nunca disse eu vou bem, eu vou assim. Cheia de dor, cheia de não sei de quê.
Um dia ela caiu, já bem idosa, quebrou uma costela de um dos lados, eu não vou saber lembrar qual foi o lado. Aí ela disse, parece que a água do batismo não passou por esse lado, tudo de ruim acontece nesse lado. Minha avó era esse tipo de pessoa. Meu irmão, ele foi casar, chamou minha avó para vir para o casamento, foi chamado e disse, não, meu filho, no dia do seu casamento eu não estou mais viva, não. Aí eu fui lá, vovó, eu venho lhe buscar. Ela morava em Açu, eu venho lhe buscar. Meu filho, no dia do seu casamento eu já vou estar ali. Aí ela apontava para a rua de trás, que era a rua do cemitério. Nos últimos anos de vida dela, o seu irmão, o meu tio-avô, João, que era totalmente o contrário dela, era uma pessoa animada, eu perguntei a ele, e nos últimos dias ele morou com ela, né? Nos últimos dias, não, nos últimos anos, ele morava com ela. E ele mais velho que ela. Mais velho, uns 5 ou 6 anos mais velho que ela. Aí eu disse, tio João, vovó sempre foi assim, aí ele, desde menina moça. Desde menina moça que era reclamona, nunca dava certo. E viveu bem, viveu muito, com a graça de Deus. Viu os filhos nascerem, criou os filhos, viu os netos, viu bisnetos, mas nunca deixou de reclamar. Não seja minha avó, não seja como minha avó. Você tem muito o que agradecer ao Pai Celestial. Queridos, em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 34, diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Também em Crônicas 16,8 diz, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Você tem muito motivo para dar graças a Deus, para render glória ao Senhor. Você tem sido grato a Deus por todos os feitos dele? Ou tem sido um murmurador por aquilo que você não tem ou não conseguiu ser? Às vezes nós nos frustramos, às vezes até pela nossa própria incompetência, e colocamos a culpa em Deus. Às vezes eu não estudei o suficiente para passar naquele concurso, mas a culpa vai para Deus. Às vezes eu não escutei meus pais, quando falavam para eu me dedicar um pouquinho mais na escola, ou para ser um pouquinho mais disposto, menos preguiçoso. Aí consegui um trabalhozinho mais ou menos, mas a culpa é de Deus. Porque apesar de minha preguiça, de minha pouca vontade e de minha pouca determinação, Ele podia ter feito algo mais por mim. Que tipo de pessoa você é? Você é aquele que corre atrás dos seus objetivos, que batalha mais por alguma coisa, mas apesar dessa batalha, você é grato com aquilo que tem? Ou você é um murmurador, que apesar de ter conseguido tanta coisa, mas se queixa daquilo que não conseguiu? A vida é um presente de Deus. A vida é um presente. A sua saúde é um presente. Muitos gostariam de estar no seu lugar e não podem. Amados irmãos, sejamos gratos a Deus em todas as coisas. Aproveite os momentos, aproveite as oportunidades, as amizades que Deus te dá. Não permita que a murmuração ou o pessimismo roubem sua alegria. Não permitam que isso aconteça. Então, não esqueçamos disso. A juventude, a vida é uma dádiva de Deus. Também não podemos nos esquecer que a liberdade vem com responsabilidade. O versículo 9 ainda, na parte B, diz o seguinte: anda pelos caminhos que satisfaz o teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Deus te pedirá contas. A depender da interpretação, ou até da denominação, alguns vão dizer que você tem livre-arbítrio. Outros vão dizer que você tem livre agência. Deus me livre de entrar nessa questão. Mas sendo um ou sendo outro, você tem escolhas a fazer e essas escolhas lhe trarão consequências. Sendo um ou sendo outro. Não, é livre-arbítrio. Não, livre-agência. Tem uma diferençazinha nisso aí, não vamos entrar nisso não. Sendo um ou sendo outro, você tem escolhas a fazer na sua vida e essas escolhas lhe trarão consequências. Lhe trarão consequências. Me permitam, eu já fiz isso algumas vezes em outras oportunidades aqui nessa mesma passagem, e me permitam fazer de novo, eu acho que cabe, mas o que Salomão está querendo dizer aqui é, se você quiser fazer, faça. Se você quiser pegar,
pegue. Quer falar? Fale. Quer ir? Vá. Mas não esqueça que de todas essas coisas, Deus te pedirás contas. Em outras versões diz, Deus te trará a juízo. Nada está alheio a Deus. Nada está alheio a Deus. Faça o que quiser, anda pelo caminho que satisfaz o teu coração e agrada os teus olhos. Só não esqueça que de todas estas coisas, Deus te pedirá as contas. Essa é a palavra, meus queridos. Nós temos essa liberdade, mas não podemos usar essa liberdade para a libertinagem. O que é libertinagem? Libertinagem é o mau uso da liberdade. E às vezes essa liberdade que Deus nos dá, de fazer as escolhas, e todas as escolhas possíveis, nós usamos para a libertinagem, ao nosso bel prazer, como está escrito em Gálatas 5:13, diz, porque vós fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Eu sou livre, e é. Agora você quer usar a sua liberdade para de qualquer jeito, de qualquer coisa, e achar que isso, Deus vai se satisfazer dessa forma? Não. Queridos, a liberdade que nós temos deve ser usada com discernimento e com temor a Deus. As nossas escolhas devem ser precedidas de uma pergunta. Essa escolha agrada a Deus? Essa escolha que eu fiz, o que eu estou prestes a fazer, que você está prestes a fazer, ela agrada a Deus? Talvez muita besteira, muita bobagem teria sido evitada se essa pergunta fosse feita. Em 1 Coríntios 10:31 diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fazei tudo para a glória de Deus. Vocês prestaram atenção no que eu falei? Como é um versículo conhecido, às vezes passa despercebido alguma coisa. Mas ele diz, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo é tudo. Tudo não é parte. Tudo é tudo. Fazei tudo para a glória de Deus. Mas nós insistimos em viver como se não fosse tudo. Fazei tudo para a glória de Deus, mas nós insistimos em viver como se não fosse tudo para a glória de Deus. Eu estou lendo um livro, pastor Diago Martins, mais uma vez. Gostei do primeiro, estou no segundo agora. O título do livro é Pecados Aceitáveis. E esse livro está abrindo minha mente para algumas coisas bem interessantes. Primeiramente, para aquilo que a gente sabe, o quanto nós somos hipócritas muitas vezes na nossa caminhada cristã. O quanto nós somos hipócritas na nossa caminhada cristã. Pecados aceitáveis. Nós costumamos ser rápidos em crucificar o nosso irmão por um erro cometido, mas somos muito benevolentes com aqueles que nós cometemos. Aqueles pecados de estimação que nós temos. Às vezes a gente vê um irmão aqui, ou no trabalho, ou em algum outro canto, que é ferrenho em criticar e acusar e julgar aquele irmão que comete um pecado que ele não comete, mas aquele que ele comete, ele quer deixar de lado. Um dia desse eu vi uma pessoa bem desse tipo, e no Instagram, que denuncia a nossa vida de todo jeito, né? Eu vi numa atitude tão imprópria. Aí eu fico pensando, aquela mesma valentia que teve com o irmão não está tendo agora. Isso é muito triste. Isso é muito triste na nossa caminhada cristã. Nós aceitamos pecados, e esse aqui a gente guarda, né? Mas alguns pecados a gente agimos como se fosse o fim da... E não é. E não é. A verdade é que nós agimos como se Deus não fosse competente para julgar, como se com qualquer papinho Deus fosse cair na nossa lábia. E não é assim. Aquela conversinha de que a carne é fraca, não cola para Deus. Aquele papinho de que eu nasci assim, eu fui criado assim, isso com Deus não cola. Aquela situação em que você diz, não, eu fiz, mas eu não tinha intenção, para Deus isso também não cola. Vivemos em uma época onde as pessoas temem mais os homens do que o próprio Deus. As pessoas temem mais o julgamento humano do que o julgamento de Deus, o que é bem complicado, porque em Mateus 10:28 diz, não temei o homem que pode matar o corpo e nada fazer com a alma. Antes temei a Deus que é capaz de fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. A gente está invertendo os papéis.
tememos os homens e não a Deus. É aquela situação do Deus de estimação. Eu vinha com um amigo do trabalho, passando por uma igreja ali, e a igreja tinha aqueles nomes um pouquinho mais diferentes, eu não vou citar o nome, mas aí eu disse a ele, olha, às vezes o nome da igreja, para mim, denuncia o Deus que a pessoa quer. Às vezes denuncia o Deus que a pessoa quer. Eu li uma vez uma passagem de um livro Deuses Falsos, Falsos Deuses, de Timothy Keller. E ele falava porque ele acreditava que é pecado adorar imagens de escultura. E ele dizia assim, agora vocês já prestaram atenção? Deus diz que não façamos imagens de escultura para adorar. Mas vocês já se perguntaram por que Deus não quer que nem imagem dele seja feita? E a resposta, uma conclusão que ele chegou, e eu achei bem interessante, é porque uma imagem não consegue demonstrar o nosso Deus na sua plenitude. Quando você faz uma imagem de Deus, você vai retratar naquela imagem apenas uma das suas características. Por exemplo, se você quer retratar o Deus de amor, você vai fazer um Deus assim, com a carinha tortinha, os olhos mais ou menos assim, uma mãozinha assim. Sabe? Um Deus complacente, amoroso. Mas aquele Deus de justiça, em que a sua mão é pesada, você não consegue visualizar ali. Mas quando você quer retratar esse Deus, aí você bota um Deus com uma espada, talvez de repente simbolizando a justiça, e aí o Deus de amor não consegue ser retratado nessa mesma imagem. Então o fato de nós não conseguirmos retratar Deus na sua plenitude, com todos os seus atributos, de repente, na visão dele, é isso que faz com que Deus não queira, nem dele, que você venha a adorar. Aí às vezes a gente faz a mesma coisa, com o nome de igreja. A igreja não sei o que, da vitória, da prosperidade, da não sei o que, é o Deus que a gente quer. Mas não queremos o Deus pleno, que dá vitória sim, mas também que sua mão é pesada para aqueles que não cumprem com sua vontade. Que é tardio em irar-se, né? Mas é justo, um justo juiz. Queridos, nós não podemos viver como se as nossas escolhas não tivessem consequências eternas. Deus vê, Deus julga, e Ele é justo em suas decisões. Nada pode nos isentar da responsabilidade de nossas escolhas. Nós colheremos exatamente aquilo que plantamos. Nós colheremos exatamente aquilo que plantamos. Então não devemos esquecer que a juventude e a vida é um presente de Deus. A liberdade, ela vem com responsabilidade, e também a efemeridade da juventude e a necessidade de sabedoria, seria o terceiro ponto. Efemeridade, palavra bonita. Eu coloquei para impressionar vocês, mas mas efemeridade é algo passageiro, é algo rápido, fugaz, né? Então, efêmero é tudo aquilo que tem um caráter passageiro, transitório, de curta duração, aquilo que é visto apenas por um momento. A efemeridade da juventude e a necessidade de sabedoria. Em Eclesiastes 11:10 diz, afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. A vida, assim como a juventude, é breve. Nesta passagem, Salomão nos lembra que, apesar da juventude ser uma fase gloriosa de nossa vida, o vigor e a energia da juventude passa com o tempo. Um dia desse eu estava conversando com o pessoal lá do trabalho. Eu comecei a trabalhar na empresa que estou, fazia 11 anos, era bem mais novo, né, claro. Quando eu perdia noites de sono devido ao serviço, eu necessitava de bem menos tempo para me recuperar do que eu preciso agora. Perdi a noite de sono, às vezes via amanhecer o dia numa jornada de trabalho. Ia em casa, dormia, um pedaço da manhã, às vezes tirava um cochilo de tarde, já estava zerado para o outro dia. Agora não é mais assim não, viu, GG? Agora eu já preciso de uns 2 dias de repouso e reclamando ainda. Que ela acha que ela... Você acha que ela pensa que eu estou do mesmo jeito, ainda quer que eu faça as coisas dentro de casa? Não, não dá não. Não dá não, tenha calma. Mas quando eu era mais jovem não era assim não. Esse vigor, essa juventude, ela é breve. Assim como a vida também o é, né? Então,
Queridos, se nós reconhecermos a natureza transitória da vida, poderemos aproveitá-la ao máximo de uma maneira que honre a Deus. Se você entende, não sei se eu consegui ser claro, se você entende, se você consegue compreender a brevidade que é a sua vida, você vai querer querer aproveitar melhor essa sua vida no reino. Quando eu estava estudando sobre isso, eu comecei a pesquisar a vida de algumas pessoas. Eu coloquei exatamente desse jeito na pesquisa. Cristãos que viveram pouco, mas que foram importantes no reino. Tinha pessoas com 29 anos, que eu nem sabia. Tem pessoas com 29 anos que, sabe, até hoje é lembrado. Estevão, acho que foi morto, acho que com 29 anos. Acho que é a história. Então, assim, quando você tem essa certeza, consegue compreender bem o quanto nossa vida é passageira, você poderá aproveitar muito melhor a sua força, a sua energia na obra do Senhor. No Salmo 90, 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Salmo 90, verso 12. Este versículo está em uma oração de Moisés. Ele está pedindo a Deus sabedoria para lidar com a brevidade da vida, exatamente como o que eu venho falando. Ele reconhece que se não tivermos uma perspectiva correta sobre o tempo, nós corremos o risco de desperdiçar o tempo dado por Deus. Ensina-nos a contar os dias. Sabe quando você, às vezes a gente costuma dizer assim, quando tem pouco dinheiro para uma situação assim, não, tem um dinheiro contado. Quando você diz assim, tem um dinheiro contado, é que qualquer moedazinha ali vai fazer falta. Quando Moisés está dizendo, ensina-nos a contar os nossos dias, é porque qualquer dia vai fazer falta. É a mesma situação, a importância que ele dá dia a dia. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Para que alcancemos coração sábio. Tem um francês, Jean-Jacques Rousseau, ele disse, como foi que ele disse? Eu até anotei aqui em algum lugar. Na juventude deve-se acumular o saber e na velhice fazer uso dele. Na juventude deve-se acumular o saber para na velhice fazer uso dele. A vida é breve, a vida é passageira. Quando reconhecemos que a vida é breve, é mais fácil enxergar que a busca às coisas passageiras e mundanas não nos satisfaz de verdade. Quando você percebe que os seus dias são breves aqui, você não vai correr atrás de qualquer coisa, não. Geralmente a maturidade nos ensina isso. Quando você está mais velho, não é tudo que dá certo mais para você, não. Eu vivencio isso hoje. Eu só tenho 44 anos, embora pareça 54, mas hoje eu fico me lembrando das coisas que eu fazia mais novo. Quando a gente saía nos retiros, né? Que eu e Gilberto ficávamos armando as redes coladas nas telhas principalmente, dormindo de qualquer jeito, viajando em cima de caminhão. Uma vez a gente viajou em cima de uma caçamba que tinha acabado de carregar sal. Eu não sei quem chegou mais grudento no retiro. E foi excelente, mas hoje isso para mim não serve mais não, Roberto. Hoje não é qualquer viagem que dá certo para mim. Hoje já não é mais qualquer amizade que dá certo para mim. Já não é com todo mundo que eu ando. Já não é com todo mundo que eu sento. A maturidade faz com que a gente seja mais seletista. A maturidade faz com que a gente possa avaliar melhor as situações que nos são apresentadas. Então, é por isso que esse francês, ele diz, ó, a juventude é para se acumular saber e na velhice fazer uso dela. Isso, apesar de não estar na Bíblia, mas isso é muito verdade. Isso é muito verdade. A juventude é uma oportunidade para crescer em sabedoria e preparação para a vida adulta e para o serviço de Deus. Queridos, aos jovens eu digo, aproveitem a juventude. Aproveite bem sua juventude, mas faça escolhas com sabedoria, lembrando-se sempre de que Deus estará observando suas ações e que Ele trará você
há juízo. A verdadeira felicidade e alegria não estão nos prazeres temporais, mas em viver de acordo com os princípios de Deus. Apesar de não dessa palavra que eu acabei de dizer do francês não estar na Bíblia, mas poderia até dizer que é algo bíblico. Então, para os jovens eu digo isso, e para os outros presentes que ainda não se encaixam mais nessa faixa etária, eu digo, não importa a idade, devemos viver com a consciência de que nossa vida está nas mãos de Deus e que nossa escolha tem consequências eternas. Nossa vida deve estar nas mãos de Deus e que nossas escolhas têm consequências eternas. Nós não podemos esquecer disso, independente da mais tenra idade ou ser mais maduro. Todos nós temos que estar cientes de que as nossas escolhas, né, trarão consequências. Portanto, meus queridos, não esqueçamos, a juventude é um presente, a liberdade vem com responsabilidade e a efemeridade da juventude e a necessidade de sabedoria. Que os irmãos possam ter absorvido algo que eu, nesse momento de estudo, absorvi. A brevidade da vida, às vezes, ela não chega de forma fácil a nós. E somente na velhice que você vai olhar para trás e perceber o que foi que eu fiz na minha vida. O que foi que eu fiz na minha vida. E eu não estou falando de valores, não estou falando de patrimônio, eu estou falando de vida espiritual. Certo? Às vezes buscou viver uma vida totalmente distante de Deus, né? E tentar correr isso no final de sua vida. Quando a Bíblia diz, quando em Eclesiastes capítulo 12, verso 1 diz que lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, isso não é só porque, vamos dizer assim, só serve nessa idade, não. É porque é o melhor para você. Quando você entrega a sua vida já a Cristo, ou quando você se compromete com Cristo, já numa idade avançada, você desperdiçou toda uma juventude, toda uma força, muitos anos que poderiam ser oferecidos no reino. E não foi. E esse tempo não volta mais. Que a gente reconheça essa necessidade de nos apresentar diante de Deus no já e não amanhã. E no já e não amanhã. Pastor?